Olá pessoal do canal do Professor Fábio, estou trazendo, Fábio Inácio, estou trazendo aqui para vocês mais uma aula, Constituição, artigos 39 ao 41 e trazendo aí também questões, aquelas questõezinhas lá no final para você responder. Bom, então vamos lá comentar aqui a Constituição, os artigos 39 ao 41, que vai falar dos servidores públicos, né? Então, artigo 39, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes, né? Então, trazendo aí a questão dos conselhos. Parágrafo 1. A fixação dos padrões de vencimentos e dos demais componentes do sistema de remuneratório observará, inciso 1, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos de componentes de cada carreira, né? Então, por exemplo, cargos que exigem uma maior escolaridade, né, como nível superior e tal, né, e, claro, tem mais responsabilidade, às vezes, enfim, e claro que a remuneração será proporcional à complexidade e à responsabilidade dos cargos, né? 2, os requisitos para investidura, né? Quais são os cursos, os diplomas necessários e também a questão do concurso. E 3, as peculiaridades dos cargos, tá? Parágrafo 2. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. A questão da capacitação, né, é importante. Parágrafo 3. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público disposto no artigo 7 da Constituição, né? Inciso 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20 e 30, não, 22 e 30, e podendo a lei estabelecer os requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, né? Se você quiser dar uma olhadinha lá no artigo 7, mas raramente cai esse parágrafo. Parágrafo 4º, membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio, né? Subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso disposto no artigo 37, inciso 10 e 11, tá? Então, o que acontece, gente? Quando você é ministro, quando você é secretário, né, a sua remuneração é um subsídio, né? Então, não é um salário, né, certo? Então, exclusivamente por subsídio, tá? Parágrafo 5º, Lei da União dos Estados, que uma remuneração, vamos dizer assim, mas tem esse nome, e é parcela única, né? Então, e não pode ultrapassar o teto constitucional, certo? Ou seja, né? Então, o ministro não pode ganhar mais que o presidente da República, né? O ministro de Estado, por exemplo. Tá? O secretário estadual não pode ganhar mais do que o governador. E no município não pode ganhar mais que o prefeito, né? Parágrafo 5º. Lei da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, inciso 11, que é o teto da remuneração, né? Ou seja, o presidente, ministro do Supremo, né? Então tem o teto lá, que você, por exemplo, no município você não pode ganhar mais que o prefeito, né? O prefeito é o teto constitucional do município. 6, né? Parágrafo 6, aí se você quiser também dar uma olhadinha lá no artigo 37. Parágrafo 6, os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio
e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Então, todo ano tem que publicar lá no Diário Eletrônico Oficial a remuneração de todo mundo, os valores, né, dos cargos, sejam eles do regime estatutário, quando a gente fala em cargos, né, ou empregos públicos, que são alguns regidos pela CLT. Parágrafo 7. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios disciplinará a aplicação dos recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação para aplicação e desenvolvimento de programas de qualidade, produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional de prêmio ou produtividade. Mais um parágrafo que se preocupa com a questão, né, da produtividade, do treinamento, da eficiência, né, da racionalização do poder público. Parágrafo 8. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4, conforme a gente viu aqui, né? Parágrafo 4, certo? Bom, parágrafo 9. É vedada a incorporação de caráter de vantagens de caráter temporário ou vinculados ao exercício de função de confiança ou de cargo e comissão à remuneração do cargo efetivo. Então, vamos dar um exemplo concreto. Você, servidor público da prefeitura, você está lá trabalhando e tal, e aí você é chamado para ser secretário, né? Aí, lógico, seu salário aumenta, né? Você vai ter lá, ou você foi para uma função de confiança, uma função de chefia e tal. Essa a mais do seu salário você não pode incorporar, né? Porque ele é temporário. Você não é ministro sempre, você não é secretário sempre, você não é chefe sempre. Isso é temporário. Então você não pode, né, incorporar essa vantagem de caráter temporário, tá? Então, ou função de confiança. Artigo 40. O regime próprio de previdência social, o RPPS, que é regime próprio, às vezes vai aparecer como sigla RPPS, porque algumas prefeituras, né, a grande maioria, aliás, tem os seus regimes próprios de previdência, suas caixas de previdência, né, suas autarquias lá da Previdência. Existe o regime geral da Previdência, que é o RGPS, tá? Que boa maioria dos brasileiros está nele, né? E os servidores públicos, por exemplo, eu sou servidor público municipal. Na minha cidade tem o RPPS, então eu tenho o regime próprio de previdência social, certo? Dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário. O que é isso? Todo mundo contribui para que, né, garanta a aposentadoria de todos. Então é contributivo e solidário. Então a gente contribui porque vai atender os aposentados, os pensionistas, todo mundo, tá? Mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, ou seja, a Previdência, né, os regimes próprios, eles têm que ter uma contribuição que garanta saúde financeira para que eles possam pagar as aposentadorias e suas responsabilidades, né? Então, é isso que a gente chama de equilíbrio financeiro e atuarial. Parágrafo 1. Servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado, tá? Regime próprio, RPPS, não esquece. Por incapacidade permanente para o trabalho, inciso 1, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, ou seja, não é possível readaptar aquele servidor para outra função. Então ele tem uma incapacidade permanente. Então ele é aposentado, a gente chama de aposentado por invalidez, né? É um termo feio, mas é isso. Hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria na forma da lei do respectivo ente federativo. 2.
compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade. A gente fala que é expulsória, né? A gente brinca. É expulsória. Completou 70 anos, tem que se aposentar. Ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar. Então, isso foi feito em 2015, né? E o que acontecia? Existia no país uma discussão muito grande dessa questão dos 70 anos de idade. Por quê? Se você pensar, uma merendeira que tem que pegar panela pesada, né, fazer um trabalho ali mais braçal, estou dando um exemplo de escola, tá? 70 anos é muito, né? É muito. Eu já na minha escola, eu falo na minha, né? Na escola que eu sou diretor, né? Parece que eu sou dono da escola. Na escola que eu sou diretor, tinha uma senhora que já estava com 70 anos de idade. Então o trabalho é pesado. Pegar panela de merenda, não é leve, né? Um negócio que eu lá, né, acho pesado. Então, pensando nisso, o pessoal da limpeza, 70 anos, realmente é puxado. Mas aí tinha outra discussão. Por exemplo, nas universidades, o cara lá, intelectualmente, 70 anos, produzindo pra caramba, tinha que sair da faculdade. Né? Um ministro do Supremo Tribunal Federal, né, com 70 anos tinha que aposentar. E o cara, às vezes, com 70 anos, acumulou várias experiências, leitura, vivência. Um juiz, por exemplo, né? Então ele está ali com 70 anos, mas está no auge intelectual. Então se esticou mais um pouquinho para 75 anos, né? Em alguns casos, certo? Então, por exemplo, o ministro do Supremo pode se aposentar tem que se aposentar compulsoriamente com 75 anos de idade, né? Bom, parágrafo 3, no âmbito da União, aos 62 anos de idade, no âmbito da União de idade se mulher, e aos 65 anos de idade se homem, e no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emendas respectivas constituições e leis orgânicas, né, dos municípios, observando o tempo de contribuição ou do estado e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Então isso aqui serve, regra geral, para a União, e aí cada município e estado segue. Normalmente segue isso aqui, tá? Normalmente segue o mesmo corte etário, né? 2. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o parágrafo 2 do artigo 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, observado o disposto dos parágrafos 14 a 16. Parágrafo 3. As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo, né? Então, não pode ser aí inferior aos padrões mínimos de salário. Obviamente, também tem que obedecer o teto do RGPS, né, do Regime Geral de Previdência. Existe um teto da aposentadoria, né? Então, parágrafo 4, né? É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefício em regime próprio de previdência. Ressalvado o disposto nos parágrafos 4A, 4B, 4C e 5º, né, que nós vamos ver agora. Tá? Então, por que? Existia, a Previdência sofreu várias reformas, né? Tanto é que você vê aqui que é de 2019. E a Constituição também. Existia muita polêmica aí, tinha gente que contava em dobro, né? Uns negócios meio malucos. Então, resolveram, proibido, né? Por quê? Gente, eu sei que esse é um debate duro, mas é necessário. O que acontece? Houve um tempo que as pessoas se aposentavam, eu tenho parentes meus que se aposentaram com 50 anos de idade, né? Estavam ainda cheios de vitalidade, né? Tem gente que não, depende do trabalho, mas aposentou com 50, está vivo até hoje. Então, assim, se contar, são 30 anos, o exemplo que eu estou dando, né? A pessoa está com 80, são 30 anos sendo mantida pelo regime de previdência. O que acontece? Como as pessoas estão vivendo mais, você tem que esticar a idade, porque senão o regime ele não consegue ter a saúde financeira para pagar as pessoas, porque durante muito tempo pagando, né, e as contribuições
tem que ser proporcional, senão dá um desequilíbrio e aí você acaba, né, tendo um rombo, né? Então essa é a grande preocupação, certo? Claro que às vezes, né, prejudicam quem não deveria prejudicar, né? Apertam o calo de quem já anda apertado, né? E outros ficam na boa. Então é sempre uma discussão, mas é preciso ter um equilíbrio atuarial e financeiro, porque senão você não tem o dinheiro para pagar as aposentadorias, aí é o caos, né? 4A, parágrafo 4A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetido à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional interdisciplinar. Então aqui, né, o 4A entra nessas exceções, tá? Parágrafo 4B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos que tratam o inciso 4 do caput do artigo 51, inciso 13 do caput do artigo 52 e os incisos 1 a 4 do caput do artigo 144. Então, por exemplo, agente penitenciário, agente socioeducativo, policial também entram aí nessas exceções. 4C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar, né? Mas tem que ter a lei complementar, tá? Do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Então, vamos ver, supor que a pessoa mexa muito com produto químico, aí justifica-se, né, a ter uma diferenciação por causa do tempo de exposição, saúde, etc. Bom, vamos lá. Parágrafo 5º. Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação no disposto do inciso 3 do parágrafo 1, desde que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério da educação infantil, ensino fundamental e médio, fixada em lei complementar do respectivo ente federativo. Então, professor tem idade reduzida em 5 anos daquela que foi mencionada lá no inciso 3 do parágrafo 1 que nós vimos aqui, né? Inciso 3, ó, União 62 anos, então você diminui 5 para a mulher, dá 5, vou fazendo conta, 57. E dos homens 60, né? Então é isso, tá? 5 anos. Por que, gente? Por que reduz o professor? O professor trabalha com crianças, trabalha com, né, adolescentes, é um trabalho de bastante desgaste, de esforço, né? Às vezes o professor tem dois cargos, então realmente é desgastante e por isso esse benefício para aqueles que estão efetivamente em sala de aula. E até porque, né, a idade pesa na sala de aula. Por exemplo, um professor com 60 anos na sala de aula, né? Imagina. Então, realmente, né, é um pique ali que você tem que ter, que muitas vezes a idade já não te permite tanto, né? Eu falo isso porque eu não estou nem perto disso e já acho pesado, né? Por isso que eu optei para ir para cargos de gestão, embora continue dando aula. Parágrafo 6. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma dessa Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de Previdência Social, que é RPPS. Ou seja, eu posso ter, a Constituição permite acúmulo de alguns cargos, né? Professor, médico, funcionários da saúde. Outros não. Então, eu me aposentei de professor numa prefeitura, né? Vou dar exemplo, na prefeitura de Santos, né? E me aposentei, tinha um cargo também na prefeitura de Cubatão, e também me aposentei lá. Eu posso ter 2 cargos de professor? Sim, do regime próprio de Previdência Social, desde que você tenha o tempo de contribuição. Eles não contam concomitantemente, né? Então conta um separado do outro. Então você pode ter. Ou você pode ter um de RPPS, eu trabalho em escola particular e tal, e um de regime geral de previdência, no caso de professor, que é permitido, de médico também,
né? Aplicando-se o da saúde, enfermeiro, etc. Aplicando-se outras vedações, regras e condições para acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no regime de previdência geral de previdência social, né? Então, exceção desses, você pode ter acúmulo de aposentadoria, certo? Então, vamos supor, você aposentou num cargo, tá? Aposentou num cargo de regime próprio de previdência social. Aí você voltou, prestou um concurso, você está trabalhando lá de merendeira, né? Você pode aposentar de novo? Não, né? Não, porque merendeira não tem acúmulo. De auxiliar de inspetor de agente escolar? Pode? Não, porque não tem acúmulo. De técnico administrativo? Pode? Não, porque não tem acúmulo, né? Então você vai ganhar o seu salário, quando você sair, saiu, você vai continuar com a sua aposentadoria antiga. 7. Observado o disposto no parágrafo 2 do artigo 201, né? E tem que ver se pode até acumular, né? Se não dá acúmulo ilegal, né? Mas enfim, isso é outra questão. Parágrafo 7. Observado o disposto no parágrafo 2 do artigo 201, quando se tratar da única fonte de renda formal oferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a morte de servidores de que trata o parágrafo 4b, decorrente de agressão sofrida no exercício ou razão da função, né? Então, a questão do dependente, né, da pensão por morte, se você morre em exercício do cargo, né, então policial acontece muito isso, né, aí tem uma forma diferenciada, tá? Até porque, né, é importante contar isso por conta, né, dos riscos da própria função, tá? Aqui, quando eu falei da comum, é preciso ver o acúmulo, inclusive, das aposentadorias, tá? Então, às vezes você tem uma aposentadoria do regime geral de previdência e pode acumular, né? Aí tem que estar atento ao artigo da Constituição que fala dos acúmulos, né? Senão você, às vezes, nem pode exercer a função no poder público se de repente você já tem aposentadoria, né? Então precisa verificar isso sempre com RH, as legislações e tal, né? Para não ter nenhum problema, certo? De acúmulo ilegal. Bom, 8, parágrafo 8. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei, né? Tá na Constituição, é bonitinho, mas às vezes isso aqui o reajuste não preserva tanto, né? 9. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital, municipal será contado para fins de aposentadoria, observando o disposto nos parágrafos 9 e 9A do artigo 201, o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Vamos supor, você trabalha numa prefeitura, você mudou de prefeitura, aquele tempo você leva assim? Eu trabalhei no governo federal, depois fiz um concurso para o governo municipal. Aquele tempo eu levo? Sim, né? Então, é isso que está colocando. Parágrafo 10, né? Por exemplo, o tempo de Estado, né? Eu fui muitos anos do Estado. Isso conta na minha aposentadoria? Sim, claro, né? Eu estou no município hoje, mas conta. Parágrafo 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Né? O que é isso? Que não existe. Né? Que você efetivamente não trabalhou. Tá? Então, por exemplo, trabalhei não sei o que, dobra o tempo. Não, isso é fictício, não dobra nada, tá? Parágrafo 1. Aplica-se o limite fixado no artigo 37, inciso 11, a soma total dos proveitos de inatividade, inclusive com decorrentes da acumulação de cargos ou emprego públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral social da Previdência Social e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma dessa Constituição. Cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e de cargo eletivo, tá? Então, aí os limites, né? Os tetos constitucionais para os proventos, tá? Então é preciso ter atenção nisso, né? Ou seja, você aposentou, você tem que respeitar aí o teto constitucional.
Parágrafo 12. Além do exposto nesse artigo, serão observados em regime próprio de previdência social, no que couber os requisitos e critérios fixados para o regime geral da Previdência Social. São dois regimes, né? O RGPS e o RPPS. Tá? Se você é do município e seu município tem previdência, você está no RPPS. Se você está num lugar, por exemplo, trabalhando em CLT particular, você está no regime geral de Previdência Social. Se você é um cargo em comissão, eu trabalho comissionado lá, tem um político que sempre me indica para trabalhar tal, na prefeitura, eu estou lá já há 20 anos. Em comissão, né, cargo comissionado não concursado, você está no regime geral de Previdência Social. Tá? Parágrafo 13. Aplica-se ao agente ocupante, ao público ocupante exclusivamente cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo de emprego público, o regime geral de Previdência Social, que eu acabei de falar, né? Então, você pode ficar 20 anos numa prefeitura de cargo em comissão, né? Declarado de livre nomeação e exoneração, alguém te colocou lá, um político e tal, né? Existem esses cargos, e você ficou lá bastante tempo, mudou o governo, as pessoas foram te mantendo lá, e aí você completou o tempo de aposentadoria. Você vai para o RPPS? Não, você vai para o RGPS, tá? Regime Geral de Previdência Social. Parágrafo 14. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios instituirão por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência para o valor das aposentadorias e das pensões em regime de previdência social, ressalvado o disposto no parágrafo 16. Algumas prefeituras têm um regime de previdência complementar, que é para o salário não ficar tão baixo, né? Aí você paga um pouquinho mais, mas também quando aposentado tem um pouquinho mais, né? Para não ficar aí tão defasado o seu salário, certo? Vamos lá, mudando. 15. O regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 oferecerá plano de benefício somente na modalidade de contribuição definida, observará o disposto no artigo 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. Aqui falando da previdência complementar. Gente, dependendo da sua prova, isso aqui não cai, né? Agora, se for uma prova relacionada à questão de previdência, sim, aí cai, né? Mas, normalmente, se for cargos de agente escolar, merendeira, normalmente isso não pergunta, né? Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos parágrafos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição da correspondente regime de previdência complementar, né? Então, é uma opção, né? Você, eu quero pagar mais para receber mais, né? Parágrafo 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no parágrafo 3 serão devidamente atualizados na forma da lei. Incidirá, parágrafo 18, contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensões concedidas pelo regime de que trata esse artigo, que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Aí você fala, não, aposento, deixo de pagar, né? Depende. Se passar do teto, aí sim, né, do teto da regime geral de previdência social, aí você tem que pagar também, tem que contribuir, porque a contribuição é que mantém o fundo e as aposentadorias, né? Parágrafo 19. Observados os critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente no máximo ao valor de sua contribuição previdenciária até completar a idade para a aposentadoria compulsória. O que é isso, professor? É assim, eu já tenho tempo de aposentadoria, poderia me aposentar e tal,
mas eu quero ficar mais um tempo, né? Quero ficar porque eu gosto de trabalhar, papapá, né? Não quero aposentar, enfim. E aí, quando você tem a situação, você pode fazer o jus a um abono de permanência, que é o valor da sua contribuição previdenciária, né? Então, você vai ter um benefício. Por que isso acontece? Às vezes a pessoa tem lá 60 anos, atingiu a idade, mas tem uma bagagem, um conhecimento ali do setor, às vezes é um engenheiro, um arquiteto importante, sabe tudo ali na prefeitura, é uma pessoa que está plenamente ativa ali, um agente escolar que gosta de trabalhar, gosta do que faz e tal, falar, pô, vou aposentar, não vou ficar em casa, não, quero continuar trabalhando, faz aí jus ao abono, tá? Parágrafo 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão de entidade gestora desse regime em cada ente federativo. Então, o município tem que ter um, né? Não pode ter duas caixas, não, um só, né? É um ente que cuida da previdência. Abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios dos parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar que trata o parágrafo 2. Então, por exemplo, tem as caixas de previdência, os institutos, cada município às vezes tem um nome. E aí o que acontece? Eles vão gerir esse dinheiro, né, dos aposentados, então tem que aplicar esse dinheiro, investir, para quê? Para que esse dinheiro vá rendendo, né, vá se multiplicando, para garantir aí a sustentabilidade do fundo, né? E aí tem toda uma concepção, os funcionários, a comissão, o conselho fiscal, etc, né, que vai ali entender como que será investido esse dinheiro do servidor para que ele possa ir rendendo aí e se multiplicando. É vedada a existência de mais de um regime próprio, já falei, né? Aqui é revogado, certo? Repetiu aqui o parágrafo 20. Vedada, o parágrafo 21 foi revogado, né? Então não vale. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá para os que já existem normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade de sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre 1. Requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime de previdência social. Existe até, eu conheço até uma prefeitura que vai extinguir o seu órgão para migrar para o RGPS, né, o Regime Geral de Previdência. Eu não acho uma boa, mas enfim. Por quê? Né? Quando você vai para o Regime Geral de Previdência, você tem um teto menor, né? Tem umas coisinhas que não são muito legais. Quando é do município, às vezes é melhor os benefícios. 2. Modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos. E 3. Fiscalização pela União, controle externo e social, porque é muito dinheiro envolvido, então precisa ter realmente uma fiscalização. Definição de equilíbrio financeiro e atuarial, ou seja, o fundo ele precisa estar equilibrado, ele não pode ser um fundo deficitário, porque senão isso uma hora explode, né? E aí como é que você vai pagar? Né? Tem que ser um fundo que tenha a substância ali, ó. Não, estamos equilibrados, se aposentar nós temos como pagar, e é interessante os servidores novos entrando, por isso que é importante os concursos públicos, porque você vai contribuir, então você está alimentando aquele fundo que garante a aposentadoria de todo mundo, né? Inclusive dos que já se aposentaram. Condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o artigo 249, para a vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuição dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza. 6. Mecanismos de equacionamento do déficit atuarial, ou seja, se o fundo está com déficit, é preciso tomar medidas para resolver isso, né? E às vezes isso pega no bolso do pessoal. 7. Estruturação do órgão entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência. Importante questões aí da gestão administrativa, né? A governança, que é governar de forma, como eu diria, bem, né? Assim, gerir bem os recursos. O controle interno e a transparência de onde esses recursos estão aplicados. 8. Condições e hipóteses para a responsabilização daqueles que desempenham atribuições relacionadas direto ou indiretamente com a gestão do regime, né? Então,
se você fizer algo errado, você é responsabilizado. Condições para adesão a consórcio público e parâmetros para apuração da base de cálculo e definição da alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias, né? Às vezes, quando o fundo está com déficit, aí saem as contribuições extraordinárias. Artigo 41. Um dos que mais caem são estáveis após 3 anos de efetivo exercício público os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, quando você entra numa prefeitura, no governo estadual, no federal, você só adquire estabilidade após 3 anos. Tá? Eu, por exemplo, sou estável, né? Porque passei pelo estágio probatório. Se você não passar pelo estágio probatório, você é exonerado, certo? Então, parágrafo 1. O servidor público estável só perderá o cargo. 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Preste atenção. Servidor público estável só perde o cargo se ele for condenado e não tiver mais recurso. Ou seja, já transitou em todas as instâncias, já transitou em julgado, não tem mais jeito. Aí ele perde o cargo e desde que a sentença judicial determine a perda do cargo, tá? Já aconteceu de servidor ser preso, né? Ficar na cadeia e não foi, a sentença judicial não determinou a demissão dele. Então, quando ele ficou preso, faz jus ao auxílio reclusão, né? Para a família, não é para o preso, é para a família. E o auxílio reclusão, que muita gente tem polêmica, mas o auxílio reclusão você tem que contribuir. Todos nós temos direito ao auxílio reclusão, porque a gente contribui, quem é servidor público, tá? E quem é trabalhador também, né? Então, você contribui. Então, se você for preso, a sua família tem direito ao auxílio reclusão. Se você não contribui, não tem. É simples assim, tá? Então, o que acontece? Você teve um problema lá, foi preso. Teve uma sentença judicial e ela transitou em julgado e ela determinava sua demissão do serviço público. Aí sim, você é demitido. Tá? 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Você fez algo errado, né? Fez lá abrir um PAD, né? Processo administrativo, e você, né? Foi condenado e tal à demissão. Aí, claro, sempre com direito à ampla defesa. E 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar assegurada ampla defesa. Ou seja, você era um cara que né, não trabalha, faltava, enfim, desdidioso, né, comportamento inadequado, imoral, né, você era uma pessoa que falava palavrão, xingava todo mundo, brigava, chegava bêbado, aí avaliaram você e você, né, então, exemplo, né, quando seu comportamento, né, você não trabalha, enfim, você pode ser mandado embora, tá? 2. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga ser estável, com reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização. Quem não tem direito é quem foi reconduzido. Aproveitado em outro cargo ou posto de disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, né? Então, a reintegração, se ela foi injusta, recebe tudo, inclusive, né, quando é invalidada por sentença judicial, tá, gente? Então, aqui são os casos, né, que você pode ser demitido. É muito raro, né? Normalmente, quando o servidor recorre, ele ganha lá no Supremo, mas existe aqui uma previsão de perder o cargo. 3. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, parágrafo 3, o servidor estável ficará em disponibilidade. Vamos supor que o cargo foi extinto. O cargo de merendeira foi extinto, né? Agora é uma terceirizada que faz a merenda. Então, eu fico lá. Se não tiver lugar para mim, eu fico à disposição, né? Com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo, certo? Enquanto eles não resolverem minha vida, você vai ganhando um salário proporcional sem
trabalhar, né? Lógico. Parágrafo 4. Como condição para aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. É o artigo que mais cai nos concursos, principalmente de agente escolar, merendeira, técnico administrativo, entre outros, né? Então, é o que mais cai, certo? Da aposentadoria cai mais em cargos mais específicos, mas pode cair uma perguntinha lá. Vamos para as questões, minha gente, porque elas mostram como que pode ser a prova. De acordo com a Constituição Federal, são motivos para o servidor público estável perder seu cargo, exceto a. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assegurada ampla defesa. B. Se extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade. Mediante processo administrativo que seja assegurado ampla defesa. D. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Preste atenção, é o certo, né? E aí o que acontece? O candidato apressado, o candidato que lê muito rápido, ele fala de acordo com a Constituição Federal, são motivos para o servidor público perder seu cargo. Aí já vem aqui, mediante procedimento, é isso mesmo, e marca aqui errado, nem viu o excesso desse tamanho aqui, ó, né? Qual é a exceção aqui? Se você marcou letra B, você acertou. Se extinto o cargo ou declarado sua desnecessidade, você não perde seu cargo, lembra? Você vai ficar à disposição lá, com a remuneração proporcional ao seu tempo de trabalho, até você ser aproveitado em outra função, né? Agora, você pode perder o seu cargo, sim, se for mediante processo de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar assegurada ampla defesa, mediante processo administrativo que seja assegurada ampla defesa e em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Duvido que você vai errar essa questão. Você vai ouvir minha voz na hora da prova, você não erra. Essa você não erra mais. Anota aí, essa você não erra mais, tá? Essa é ponto garantido na sua prova. Pode marcar aí, pode confiar. 2. Quanto às normas constitucionais que regem a administração pública e os servidores públicos, é correto afirmar. Questãozinha difícil essa, hein? Eu coloco uma fácil, coloco uma mais difícil. A. O servidor público estável poderá perder o cargo em virtude de decisão liminar emanada por tribunal competente. B. Uma vez que sentença judicial anular a demissão do servidor público estável, este será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização. C. A avaliação especial de desempenho do servidor por comissão específica é uma condição discricionária para aquisição de estabilidade. D. Ao servidor público da administração direta, no exercício de mandato eletivo estadual ou distrital, será facultado o afastamento de seu cargo. E a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios instituirão um regime de previdência complementar para os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. E aí? Essa aí não é fácil não, hein? Mas vamos analisar. Servidor público estável poderá perder o cargo em virtude de decisão liminar? Não, só decisão transitada em julgado, ou seja, nada de liminar, é a final. Você só pode perder quando não tem mais jeito, né? Quando não tem mais recurso. Então a A já eliminei, não é correta. B. Uma vez que sentença judicial anular a decisão de um servidor público estável, esse será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização? Negativo. Se a sentença entendeu que aquela demissão foi injusta, ele volta sim com direito à indenização, né? Volta como rei, quando é reintegrado. Então volta como rei, ó, lembra disso? Reintegrado, rei, né? Volta e ganha a bolada toda. Por quê? Prejudicar o cara, né? Pô, a sentença disse, ó, foi injusta a demissão desse servidor. Vocês fizeram errado. E o cara ficou esse tempo todo aí sem receber dinheiro. Não, né? Lógico. Essa aqui não é correta, não. C. A avaliação especial de desempenho do servidor por comissão específica é uma condição discricionária? Não. O que é discricionário, gente? Pode fazer, não pode fazer, depende do administrador. Ele decide se faz ou não faz. Não, senhor, está lá na Constituição. Obrigatória para aquisição da estabilidade. Então a C também não é. D. Ao servidor público da administração direta no exercício de mandato eletivo estadual
Deixa eu ver se eu não estou atrapalhando aqui a pergunta, não. Estadual distrital, será facultado o afastamento do seu cargo? Então eu me elegi deputado federal e eu posso não me afastar do meu cargo? Nada disso. Se você é servidor da administração direta e tem um mandato eletivo de deputado, de deputado federal, deputado estadual, senador, né? Tem que se afastar do seu cargo. Prefeito também, tá? Prefeito também. O único que é exceção é vereador. Desde que haja compatibilidade de horário. Então, eu posso ser vereador no meu município, professor? Posso. Posso ser vereador e médico? Posso. E exercer os dois e ganhar salário dos dois? Posso. Desde que não atrapalhe, né, tenha compatibilidade de horário. Tudo bem? Portanto, a D não é. E aí, então, só sobrou, né? Letra E. A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios instituirão um regime de previdência complementar. Lembra que eu falei? Paga um pouquinho mais, recebe um pouquinho mais também, né? Então, justo, né? Olha aí. Difícil essa, hein? Essa aí o pessoal errou bastante. Acho que no site que eu uso lá, acho que 30 e poucas pessoas, 30 e poucos por cento acertaram. Quase 70% errou. O bicho pegou nessa questão. 3. Essa aqui você não erra. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 41, são estáveis os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. A. Após 1 ano de efetivo exercício. B. Após 2 anos de efetivo exercício. C. Após 3 anos de efetivo exercício. D. Após 5 anos de efetivo exercício. Se você errar essa, gente, eu vou na porta da sua casa. Vou lá, vou gritar, pelo amor de Deus, né? Qual? Você vai ouvir minha voz. Essa aqui cai, essa aqui não cai, essa despenca nos concursos. Qual é o tempo? O tempo de estágio probatório. Aí, depois que você cumpriu, você vira estável, né? Eu tenho certeza que você acertou letra B. Não, letra C. Tá errado aqui, ó. O programa errando aqui, ó. Letra C, né? Nada de 2 anos aqui. Isso aqui foi falha da marcação aqui, ó. 3 anos de efetivo exercício, hein? Pelo amor de Deus, ó. Marcou errado aqui, hein? Pelo amor de Deus. Aqui foi erro na hora da elaboração aqui do slide, né? Então, 3 anos de efetivo exercício. Pelo amor de Deus, vamos arrumar isso aqui. Vamos arrumar agora, para não ficar errado. Você vai ter paciência aí, senão vai ficar isso aqui, você vai ficar com isso na memória. Eu vou arrumar já, né? Para você não ter essa imagem aí. Olha, eu falei, ó, vou arrumar já isso aqui, pelo amor de Deus. Não. Agora que você não vai esquecer mesmo, né? Olha aqui, nem pensar numa coisa dessa, ó. Passa a canetinha aqui, tchum. Epa, olha lá, nem quer ir, ó. Misericórdia. Vamos demitir o estagiário aqui. Brincadeira, né, gente? Olha aqui, ó. Aqui marcação no 3 aqui, ó. Vamos ajustar aqui. Agora você não esquece mesmo, né? É bom quando acontece um erro assim, que marca a sua vida, né? Aí você não esquece nunca mais. Você vai falar, eu lembro, professor, até estava errado no slide. Aí você não erra nunca mais na sua vida isso aqui, ó. E eu já vou deixar certinho aqui para você, ó. Agora sim. Aí vamos voltar F5. Vamos ter que voltar tudo de novo aqui, gente. Vamos voltar, não tem problema, a gente volta. É assim mesmo, né? Olha lá, ó. Aê, agora tá bonito, hein? Após 3 anos de efetivo exercício, né? Faltou o negrito, mas tudo bem. Essa você não erra mais, gente. Essa você vai lembrar que eu errei, vai lembrar que eu arrumei, né? 4. Acerca, né? Faltou um A aqui também. Eita, tava acerca da estabilidade dos servidores públicos na forma da Constituição Federal vigente, podemos afirmar que A. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício, servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. B. São estáveis após 2 anos de efetivo exercício, servidores nomeados
para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. C. Extinto o cargo ou declarado sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração condizente ao cargo. D. A aquisição da estabilidade necessita de avaliação especial desempenhada por comissão simples para que seja concedida. E E. É dispensada para aquisição de estabilidade do serviço público a avaliação especial de desempenho por comissão instituída. Essa é uma questão mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Pode te dar uma confusãozinha, mas a B você sabe que não é de jeito nenhum. A B você já elimina de cara. A C. Extinto o cargo ou declara sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração condizente ao cargo? Não. É proporcional ao tempo de serviço. Lembra que eu falei isso? Proporcional ao tempo de serviço. D. A aquisição de estabilidade. Então, a C também não é. A aquisição de estabilidade necessita de avaliação especial desempenhada por comissão simples? Não, nada de comissão simples, né? Então, D também não é. É dispensada para aquisição de estabilidade e avaliação? Não. Especial de desempenho por comissão? Imagina que não é dispensada nada. Portanto, né? Gabarito, letra A de amor. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Ah, agora você não erra mais, hein? Agora você não erra mais. Viram? Então, artigo 39 a 41. Espero ter ajudado vocês, né? Desculpa aí a falha, que é aquela questão lá, mas é bom, às vezes você tem um erro assim que você não esquece. Aí você não esquece jamais, tá? Não pode esquecer que são 3 anos de estágio probatório para você ficar estável, tá bom? Grande abraço e até a próxima.